Olá, pessoal, e bem-vindos a este novo episódio de O Inexplicável. Dedico este episódio a todos que têm fé cega na ciência. Céticos incuráveis que só confiam no método científico e acreditam que a comunidade científica tem todas ou quase todas as respostas. Pois bem, depois do que vocês vão ouvir a seguir, suas certezas começarão a vacilar. Houve época em que a ciência acreditava que o calor era um fluido invisível nos objetos, ou que a vida surgia do nada. E o público acreditou nisso? E quando a ciência está errada, Márcio? Hoje vou te acompanhar em uma viagem surpreendente por 7 casos históricos em que teorias científicas aceitas como verdades indiscutíveis por décadas ou até séculos foram desmentidas de forma impressionante. Prepare-se para descobrir que, às vezes, até mesmo a ciência pode errar, e que é justamente dos erros que nascem as maiores revoluções do conhecimento humano. Então, aqui estão 7 casos incríveis em que a ciência tinha certeza, mas estava errada, Márcio. A glaciação que nunca veio. Foi um período recente, na época em que a comunidade científica e a opinião pública pareciam compartilhar uma convicção quase unânime. Ou seja, em breve haveria uma nova era glacial. Não se trata de uma lenda urbana, nem de uma teoria da conspiração moderna ou de um exagero hollywoodiano. Estamos falando de um fenômeno real, vivido nos anos 70, quando veículos jornalísticos importantes e respeitados, como um famoso artigo de 1975, publicado pela Newsweek, intitulado The Cooling World, divulgaram um alerta preocupante. O nosso planeta estava esfriando rapidamente e uma nova era glacial poderia estar a caminho. As implicações pareciam terríveis. Temperaturas em queda poderiam colocar em risco as colheitas agrícolas em escala global, causar fomes devastadoras, empurrar nações inteiras à beira do colapso econômico e desestabilizar os equilíbrios geopolíticos mundiais. O que realmente estava por trás daquele alarme? Qual a situação real além das aparências? Do final dos anos 40 até o início dos anos 70, os cientistas observaram uma tendência de resfriamento, embora leve e gradual, principalmente no hemisfério norte do planeta. Esse fenômeno tinha uma causa bem precisa e cientificamente fundamentada: a poluição industrial causada pela forte retomada econômica e produtiva após a Segunda Guerra Mundial. Fábricas, usinas elétricas e atividades industriais, elas emitiam enormes quantidades de partículas de aerossol e de poeira fina na atmosfera, que refletiam a luz solar de volta para o espaço, diminuindo temporariamente a quantidade de calor que chegava à superfície terrestre. Na prática, essas partículas agiam como uma espécie de tela natural, capaz de resfriar o ar. Uma dinâmica real, mensurável e bem documentada, mas substancialmente temporária e local. No entanto, essa observação, que também tinha bases científicas, acabou se tornando um caso midiático impressionante, o que alarmou diversos setores da sociedade. Amplificado de forma excessiva pela mídia e por alguns círculos científicos particularmente alarmistas. De qualquer forma, enquanto alguns climatologistas se concentravam no possível risco de uma glaciação, a maioria da comunidade científica começou a observar sinais muito diferentes e bem mais preocupantes. A elevação lenta e constante das temperaturas globais está ligada ao aumento do dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera devido à ação humana. Essas previsões, baseadas em modelos climáticos emergentes, indicavam claramente que o planeta estava se aquecendo e não esfriando. Ainda assim, essa parte essencial do debate científico foi amplamente ignorada e subestimada pela mídia. A narrativa da nova era do gelo era sensacionalista e chamativa demais para ser ignorada pelo título forte. O choque visual e o medo evocados por uma hipotética era de congelamento global fizeram com que o alarme fosse amplificado muito além do seu real alcance científico.
O resultado desse erro de comunicação foi um mal-entendido que perdurou por décadas. Ainda hoje, entre os céticos em relação às mudanças climáticas, circula a tese de que a ciência climática é incerta, contraditória ou até mesmo não confiável, citando justamente aquele famoso alarme de glaciação dos anos 70 como prova de fracassos e mudanças de rumo nas teorias científicas. Mas a realidade é bem diferente. Foi um caso clássico de amplificação midiática de uma minoria de estudos, muitas vezes distorcidos ou tirados do seu contexto original. Um erro de comunicação, não um erro da ciência em si. O caso do resfriamento global ilustra, em retrospectiva, uma lição essencial sobre o funcionamento da ciência. Podemos considerá-lo um processo dinâmico, feito de hipóteses, experimentações, coleta de dados, revisões contínuas e sim também de erros temporários. É um caminho em que as teorias vão sendo aprimoradas ao longo do tempo, graças a novas evidências e novas tecnologias. Mas quando, ao contrário, se escolhem apenas os títulos mais alarmistas e espetaculares, ignorando o consenso científico real e consolidado, corre-se o risco de criar uma narrativa distorcida e prejudicial. Hoje, com modelos climáticos avançados e décadas de dados de satélite e observações planetárias, sabemos com certeza que a verdadeira ameaça para o nosso futuro não é uma era do gelo, mas o aquecimento global causado pelas atividades humanas. Exatamente. E assim, aquela teoria de uma glaciação iminente foi lentamente derretendo como neve ao sol, deixando para trás um ensinamento valioso. Nunca parar na primeira impressão, nunca... Fusão Freda. Vamos dar um salto para trás no tempo, para o ano de 1989. O mundo segue marcado pela tensão da Guerra Fria, uma época em que o medo de um conflito nuclear global ameaçava a todos. As locadoras estão cheias de fitas Video Home System com filmes e documentários que retratam um futuro dividido entre esperança e medo. Nesse clima de incerteza, dois cientistas americanos, Stanley Pons e Martin Fleischmann, tornaram-se protagonistas de um evento destinado a abalar as bases da física moderna e a acender esperanças, no mínimo, revolucionárias. Em uma coletiva de imprensa improvisada, com um tom quase teatral, os dois químicos e eletroquímicos anunciaram ao mundo uma descoberta que parecia saída de um romance de ficção científica. Segundo eles, haviam conseguido realizar a fusão nuclear em temperatura ambiente em uma bancada de laboratório comum. Vocês entenderam bem a chamada fusão a frio? Um processo que, se real e replicável, poderia transformar nossas civilizações para sempre. Promete energia ilimitada, limpa, sem emissões nocivas, resíduos radioativos ou riscos das usinas nucleares tradicionais. Mas como funcionava? Bem, o experimento consistia em passar uma corrente elétrica através de água pesada, ou seja, enriquecida com deutério, usando como eletrodo um pedaço de paládio, um metal capaz de absorver grandes quantidades de hidrogênio. Pons e Fleischmann afirmavam que o calor produzido pelo experimento superava em muito o que se esperaria de uma simples reação química, sugerindo que estava realmente sendo desencadeada alguma forma de fusão nuclear de baixa energia. A notícia se espalhou pelo mundo a uma velocidade surpreendente. Os jornais estampavam manchetes como: "Uma nova era da energia está chegando. A energia do futuro já está aqui." Obviamente, laboratórios científicos e universidades de todos os continentes se apressaram para tentar replicar o experimento, com a esperança de inaugurar um futuro livre da dependência dos combustíveis fósseis. Já se falava em revoluções energéticas, satélites alimentados por baterias compactas, fusão a frio e um mundo com energia acessível e inesgotável. No entanto, o entusiasmo e o deslumbramento duraram pouco, muito pouco. Logo surgiu um problema crucial. Ninguém, fora do laboratório de Pons e Fleischmann, parecia capaz de replicar os resultados de forma convincente. Na verdade, muitas das tentativas de replicação forneciam dados incoerentes ou sem qualquer indicação de fusão nuclear. Quando a comunidade científica pediu detalhes do experimento, os dois cientistas foram vagos e reticentes. Eles evitaram fornecer dados completos e não permitiram verificações independentes aprofundadas.
Faltava totalmente a transparência, que é base do método científico. Em meses, a fusão a frio foi considerada uma grande ilusão. A comunidade científica oficial, rigorosa, baseada em dados, experimentos repetíveis e revisões, Trapani desmontou, peça por peça, a formação de Pons e Fleischmann. Descobriu-se que os supostos sinais de energia em excesso provavelmente eram causados por erros de medição, interferências e simples ruídos experimentais. A fusão a frio revelou-se, em essência, uma farsa colossal, um fogo de palha midiático sem bases sólidas. Esse episódio, mais que uma derrota, foi uma lição para a comunidade científica e quem busca descobertas extraordinárias. A história da fusão a frio mostra que, na ciência, afirmações excepcionais precisam de provas, não de anúncios ou coletivas emocionais. É necessária total transparência, rigor metodológico e, acima de tudo, a capacidade de submeter cada resultado à dura prova da replicabilidade e do tempo. Apesar de tudo, o fantasma da fusão a frio nunca sumiu totalmente. Nos anos seguintes, um pequeno grupo de pesquisadores seguiu investigando fenômenos parecidos sob outros nomes, como reações nucleares de baixa energia. Alguns deles afirmam que, com a tecnologia moderna muito mais avançada do que a do final dos anos 80, certas anomalias térmicas incomuns poderiam finalmente encontrar explicações concretas. No entanto, até hoje ninguém conseguiu fornecer provas claras e incontestáveis que possam reproduzir a fusão a frio ou seus derivados, no centro da cena científica. A lição é clara, tanto na pesquisa quanto na vida. É preciso sempre manter um ceticismo saudável e um respeito rigoroso pelos fatos, permitindo que a verdade surja após trabalho paciente e rigoroso. Trabalho que os dois cientistas claramente nem tentaram fazer. N-rays. No início do século XX, a física mundial vivia uma grande fragmentação. Os raios X, recém-descobertos por Wilhelm Röntgen poucos anos antes, haviam revolucionado a compreensão da matéria, abrindo novas portas para a ciência e a medicina. Paralelamente, a radioatividade, estudada por pioneiros como Marie Curie e Henri Becquerel, capturava a imaginação dos elementos mais brilhantes da Europa, alimentando uma atmosfera em que parecia que todo mês trazia consigo uma nova verdade ou uma revolução científica. Nesse contexto de entusiasmo e fervor intelectual, em 1903, um físico francês de grande reputação, René Blondelot, fez um anúncio que abalaria a comunidade científica. Ele identificou uma nova radiação desconhecida chamada N-raios, em homenagem à sua cidade natal, Nancy. Segundo Blondelot, os N-raios eram uma radiação invisível, muito sutil e misteriosa, capaz de influenciar o brilho dos objetos, tornando-os mais luminosos e brilhantes, e até mesmo capaz de atravessar materiais que normalmente bloqueiam a luz visível. Blondelot não se limitava a formular uma hipótese teórica. Ele afirmava ter observado e medido pessoalmente esses raios com aparelhos experimentais em seu laboratório, demonstrando assim sua existência de forma concreta. Essas afirmações dele impactaram profundamente a comunidade científica francesa e, surpreendentemente, muitos outros cientistas do país se apressaram em replicar os experimentos, aparentemente confirmando suas descobertas. Em meses, mais de 100 artigos científicos foram publicados com dados, gráficos e relatos que pareciam confirmar sem dúvida a existência dos N-raios. A excitação e o entusiasmo cresceram vertiginosamente. Na França, os raios Gliese foram considerados uma possível revolução comparável à descoberta dos raios X, uma nova fronteira para a física, com potenciais aplicações que poderiam ir da medicina às telecomunicações. Mas nem todos estavam convencidos. Alguns cientistas estrangeiros permaneceram céticos, achando pouco convincente a natureza evasiva e quase mágica dos raios N. O prestígio de Brownlow e o número de publicações pareciam confirmar a realidade do fenômeno. Foi nesse clima de crescente dúvida e curiosidade que interveio Robert Wood, um físico americano conhecido por seu espírito crítico, sua abordagem rigorosa e suas investigações anticonvencionais.
Robert decidiu ir pessoalmente ao laboratório de Brownlow para observar com seus próprios olhos esse fenômeno enigmático. Wood ganhou fama por desmascarar erros e falsos alarmes científicos, e sua descoberta virou um dos casos mais célebres de ilusão coletiva na história da ciência. Durante uma demonstração pública, Wood fez um gesto tão simples quanto genial. Ele removeu discretamente um prisma fundamental do aparato experimental de Brownlow, um componente essencial sem o qual, se os arrays realmente existissem, não seria possível detectá-los. Mesmo assim, Brownlow, sem saber da sabotagem, continuou afirmando que os via e chegou até a descrever em tempo real os efeitos que eles deveriam ter sobre os objetos. Essa incongruência evidenciou claramente que a percepção dele era fruto de uma ilusão. Wood publicou um relatório detalhado sobre o episódio, desmascarando o mito dos arrays e derrubando rapidamente todo o castelo de cartas dessa suposta descoberta. Em poucos meses, o interesse científico pelos arrays despencou vertiginosamente, e a comunidade internacional reconheceu que se tratava de um enorme caso de auto-engano. Exemplo de como até cientistas respeitados podem ser vítimas de expectativas distorcidas. Hoje, o caso dos arrays é estudado como um exemplo emblemático de viés de confirmação, aquele mecanismo psicológico pelo qual tendemos a ver apenas o que confirma nossas expectativas, ignorando ou racionalizando tudo o que as contradiz. Blondelot e seus colegas não agiram de má fé ou com intenção de enganar, mas foram simplesmente enganados pela própria mente, vítimas do entusiasmo e pressão social. A moral é claríssima. O entusiasmo e o desejo de fazer grandes descobertas nunca devem substituir o princípio fundamental do método científico. A verificação é independente, o experimento é repetível e o ceticismo é racional. Somente através dessas ferramentas é possível distinguir o verdadeiro do falso e proteger a ciência de erros, ilusões ou, pior ainda, de verdadeiros enganos conscientes. A substância que não existia. Durante séculos, a ciência defendeu uma tese como absolutamente certa. Ou seja, toda onda precisava de um meio para se propagar. O som se propaga pelo ar, as ondas do mar pela água. E a luz? Bem, para os físicos do século XIX, até mesmo a luz precisava atravessar alguma coisa, e assim nasceu o conceito do éter luminífero, uma substância invisível, intangível, impossível de detectar, mas considerada absolutamente real. Ela deveria estar em todo o universo. Estar em todo lugar, até mesmo no espaço mais profundo, era o elemento que faltava, a explicação elegante de como a luz podia viajar no vácuo cósmico. O éter luminífero era aceito, discutido e ensinado. Um pilar da física clássica, até que dois homens com um instrumento muito sensível resolveram testá-lo de verdade. Era 1887, os físicos Alberto Michelson e Eduardo Morley quiseram medir os movimentos da Terra através do éter. Para isso, eles construíram um interferômetro, uma máquina extraordinariamente precisa, capaz de detectar mínimas variações na velocidade da luz. Se o éter existisse, o movimento da Terra deveria alterar a velocidade da luz em uma direção em relação à outra, como um vento que acelera ou desacelera um barco à vela. Mas o resultado foi absolutamente nada, nenhuma variação, nenhum vento de éter, nenhuma prova de sua existência. Foi um verdadeiro choque, um paradoxo. A luz parecia viajar sempre na mesma velocidade, independentemente do movimento da Terra. Os cientistas não sabiam como explicar isso, né? O mundo acadêmico ficou perplexo. Como a luz pode se mover sem um meio? Em 1905, um jovem funcionário do escritório de patentes de Berna apareceu na cena. Ele se chamava Alberto Einstein e, com sua teoria da relatividade restrita, varreu séculos de crenças erradas. De acordo com suas equações, a luz não precisava de nenhum meio, viaja no vácuo e sua velocidade é uma constante do universo. De uma só vez, o éter luminífero foi eliminado, uma substância que nunca existiu, um fantasma criado pela mente humana, mas que incrivelmente durou séculos. Às vezes,
Toda a comunidade científica pode acreditar firmemente em algo que simplesmente não é verdade. E é preciso um experimento fracassado, ou uma mente revolucionária para abrir os olhos, neste caso a do nosso querido Einstein. O flogisto. Imagino morar no século XVII. O fogo está em toda parte, nas lareiras, nas tochas, nas fornalhas, mas ninguém sabe realmente por que as coisas queimam. E assim, os cientistas europeus mais brilhantes se fizeram a pergunta: o que é o fogo? O que é essa força misteriosa que consome a madeira, o carvão, a gordura animal? A resposta chegou com uma rapidez desarmante: o flogisto. Segundo essa teoria, toda substância inflamável continha um princípio invisível, uma entidade chamada flogisto, que era liberada durante a combustão. O fogo era apenas a liberação desse elemento. Ao queimar madeira, o flogisto passava para o ar. O que restava, a cinza, era a verdadeira matéria, sem o princípio ardente. Por mais de um século, essa ideia seduziu químicos, filósofos e estudiosos porque funcionava, era simplesmente coerente com a observação cotidiana. Tudo o que queimava deixava resíduos, os metais, uma vez calcinados pelo calor, mudavam de aparência, então devia haver algo que ia embora, certo? Mas não, errado, completamente errado. O que colocou a teoria em crise foi um pequeno, grande detalhe: a massa. Quando se queimavam os metais, o resultado, as chamadas cális ou óxidos, pesavam mais do que o metal original. Mas como isso era possível? Se o flogisto era perdido, então a massa deveria diminuir, não aumentar. Foi então que entrou em cena um homem destinado a mudar para sempre a história da química, Antoine Lavoisier. Com experimentos meticulosos e uma balança na mão, Lavoisier demonstrou que durante a combustão nada era perdido. O oxigênio do ar reagia com a matéria, formando compostos mais pesados. Era uma verdadeira revolução. Nada de flogisto. O fogo era o resultado de uma reação química precisa, observável e mensurável. Com a publicação de seus resultados no final do século XVIII, Lavoisier derrubou a teoria do flogisto e fundou a química moderna e o princípio da conservação da massa. Mas o que essa história nos ensina é ainda mais profundo. Mesmo uma teoria bonita, coerente e amplamente aceita pode estar completamente errada. O progresso frequentemente surge da coragem de questionar o óbvio. Na ciência, como na vida, não basta parecer verdade, tem que ser realmente verdade. A teoria do estado estacionário. Sou um cientista no século XX. O céu noturno é um enigma sem limites, e uma pergunta domina as mentes mais brilhantes da época: o universo teve um começo ou sempre existiu? De um lado, há a teoria do Big Bang, que fala de uma violenta explosão primordial, um ponto de partida absoluto que deu origem a tudo o que conhecemos. Apesar de fascinante, essa ideia traz um grande problema. Implica um começo do próprio tempo, algo que para muitos cientistas da época era quase filosoficamente inaceitável. E é aqui que entra em cena uma tese tão elegante quanto, no final, equivocada: a teoria do estado estacionário, defendida por mentes brilhantes como Fred Hoyle, Hermann Bondi e Thomas Gold. Segundo eles, o universo não tinha começo nem fim, estava em expansão, sim, mas para manter sua densidade constante, nova matéria era criada espontaneamente no vazio, como se o próprio cosmos se autorregenerasse eternamente. Uma visão fascinante, quase poética, sem explosões iniciais, nenhum ponto de origem a ser explicado, apenas um universo eterno e imutável em sua estrutura global. Por um tempo, essa teoria se manteve. As observações da expansão do universo não eram suficientes para favorecer uma hipótese em relação à outra. Big Bang e estado estacionário estavam aparentemente no mesmo nível, mas então algo aconteceu que mudou tudo. Em 1965, dois cientistas dos laboratórios Bell, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam tentando eliminar um ruído de fundo incômodo de uma antena de rádio. Não importava o que tentassem, aquele chiado persistente não desaparecia
Não vinha da Terra nem do Sol, estava em toda parte. A interferência era a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um brilho térmico tênue presente em todo o universo. Um eco do evento primordial previsto pela teoria do Big Bang. Era o calor residual de um universo jovem, denso e fervente, ainda visível bilhões de anos depois. Para a teoria do estado estacionário, essa descoberta foi uma condenação. Não só não havia previsto a existência de uma radiação assim, como também não podia explicá-la. Foi como se o cosmo tivesse sussurrado sua verdadeira origem no ouvido dos cientistas e dissesse sim, eu realmente tive um começo. Em poucos anos, a comunidade científica abandonou a teoria do estado estacionário. Acabou a margem da cosmologia, restando só em versões modificadas e especulativas. O estado estacionário era uma teoria refinada, apoiada por grandes mentes, mas a realidade do universo, como muitas vezes acontece, tinha uma verdade muito mais surpreendente e reservada. Vida do nada. E para concluir essa série de teses científicas que tiveram que ser deixadas no esquecimento do pensamento científico, não posso deixar de mencionar a mais louca, a da geração espontânea. Durante quase 2000 anos, a humanidade acreditou que a vida podia surgir do nada, algo hoje considerado absurdo. Sim, vocês entenderam direito. Segundo uma crença muito antiga, chamada geração espontânea, insetos, vermes e até pequenos animais podiam surgir diretamente da matéria inanimada, como carne podre, lama ou montes de grãos. Aristóteles foi um dos primeiros filósofos a formular essa ideia, que parecia intuitivamente certa. Como não notar que vermes surgiam em carne podre ou rãs apareciam em poças de lama? Como não imaginar que ratos poderiam surgir de montes de trapos e cereais? Mesmo nos séculos seguintes, essa crença permaneceu e teve apoiadores no Renascimento. Por exemplo, Van Helmont contava que, deixando um pano sujo no trigo por 21 dias, isso daria origem espontaneamente a uma colônia de ratos. Mas tudo isso começou a vacilar no século XVII, quando um médico italiano chamado Francesco Redi decidiu colocar essa teoria à prova. Ele fez um experimento simples, mas revolucionário. Ele colocou carne em vários frascos, alguns fechados hermeticamente, outros cobertos com uma gaze fina e outros completamente expostos ao ar. Larvas surgiram apenas na carne exposta às moscas. Nos frascos fechados e cobertos, nada apareceu. Redi demonstrou assim que os vermes não nasciam da própria carne, mas sim dos ovos depositados pelas moscas. Uma primeira importante refutação da geração espontânea. E, no entanto, apesar dessa prova, a ideia continuou a sobreviver nos séculos seguintes. Até que, no século XIX, o grande cientista francês Louis Pasteur realizou um dos experimentos mais célebres da história da ciência. Ele usou um balão de vidro com um pescoço em forma de cisne, contendo um caldo nutritivo esterilizado. O ar podia entrar, mas as impurezas e os micróbios ficavam presos no pescoço curvo. O caldo permaneceu estéril até entrar em contato com os micróbios do ar. Pasteur provou que a vida só surge de outra vida pré-existente, não do nada. Esse resultado marcou uma verdadeira revolução. A geração espontânea havia sido definitivamente refutada. A partir daí nasceram a teoria dos germes, a biologia celular moderna e, consequentemente, a medicina como a conhecemos hoje. Essa história nos ensina algo fundamental. Mesmo quando a ciência parece confiante, ela pode errar de forma clamorosa. Mesmo crenças baseadas em observação cotidiana podem ser derrubadas por um experimento rigoroso. A história da geração espontânea é o primeiro exemplo de como o método científico transformou a nossa compreensão da vida. Ensina a questionar o que parece óbvio. Chegamos ao fim desta viagem pelos bizarros erros da ciência, quando o conhecimento humano, antes confiante, mostrou-se profundamente equivocado. A ciência, com toda a sua precisão, seus experimentos e suas fórmulas, é no fundo uma criação humana, e como toda criação humana é inevitavelmente falível. As certezas que hoje damos como garantidas, as teorias que hoje consideramos as bases incontestáveis do nosso conhecimento,
podem um dia, talvez daqui a 100 anos, ser vistas como os erros mais gritantes da nossa época. Pensem, e se teorias científicas hoje sólidas em um século nos parecessem ridículas ou até prejudiciais? É uma pergunta que nos convida a não ficarmos presos ao que achamos saber. A ciência não é um dogma, mas um caminho em constante evolução, uma história aberta que se escreve dia após dia, também graças aos erros. É desses erros e quedas que surgem novas descobertas e revoluções. E agora a palavra está com vocês. Qual dessas teorias científicas que se revelaram erradas mais te impressionou e por quê? Mas principalmente, qual teoria ou certeza da ciência moderna você acha que um dia pode se revelar errada? Me contem nos comentários. O Inexplicável é um formato original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo D'Alessandro. Se você gostou deste episódio, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.